já não sei quem foi que disse, que normalmente que os humoristas são diferentes, a forma de pensar, pronto, é tudo, a forma de ver o mundo, etc, é tudo diferente, sim, mas que precisam do humor para... que é aquela necessidade do humor para enfrentar o mundo, é aquela visão romântica do gajo que usou o humor como um escudo para tudo o resto. Tu achas isso? Acho que há alguns que o fazem. A questão é que o humor é a última arma. Eu já disse isto algumas vezes, em algumas entrevistas, porque acredito piamente nisto. Nós vencemos os nossos carrascos se na hora da execução nos rirmos na cara deles. Por muito que a execução seja levada a cabo, se a última coisa que aquele gajo vir na cara do executado for um sorriso de vitória, acabou, matou-te. Mas vai viver sempre com aquele sorriso e com esse filho da puta. Estás a perceber? Essa merda vai existir sempre. Não... E quando nós vivemos na comédia, isso é uma coisa quase inata, estás a ver? Inata não era inata que eu queria dizer, é uma coisa quase... Sim, é imediata, automática. Não, é inevitável. Sim. É inevitável, é uma merda que te vem naturalmente, porque é assim que tu vês o mundo. Pá, porque não há aqui muito mais a dizer, Luísa. Nós vamos morrer todos, percebes? Sim, mas lá está. Como é que lidas com isso? Não lidas porque não pensas. Sim. Eu sou um bocado mais velho do que tu. Eu às vezes já penso nisso. E penso não só por mim, pelos meus pais, que estão a ficar mais velhos, que ainda os tenho, aos dois, que é ótimo. Pá, porque tenho um filho. Quando tens um filho, o mundo muda. Imagino. E pensas na morte de maneira diferente. E quando pensas na morte, há aqui uma questão filosófica que é muito gira, que é: se vamos todos morrer, para que é que esta merda existe? Para quê? Porque é que viemos aqui? Opá, porque é fixe. Porque curtimos enquanto estamos a fazer... O que conta é o processo. Mas pá, o humor é sempre a última arma, e é aí que vem a tal, ou é daí que vem também a tal inteligência que eu associo ao humor. É o tu teres a noção. Eu acho que os humoristas são as pessoas que têm melhor a noção de que não vale a pena fazer certas merdas, porque vai acabar sempre da mesma maneira. Deixa-me dizer-te uma merda na qual eu acredito piamente. Se os humoristas, ou se os comediantes, ou a malta da área do humor, chegassem a governar o mundo, fossem os novos políticos, eu tenho quase a certeza que as guerras acabavam. Podia vir um dia um muito maluco que fizesse uma guerra nuclear só para se rir, só tipo, deixa eu ver como é que esta merda é. Também correríamos esse risco. Mas de uma maneira geral as guerras acabavam. Porque a maior parte dos comediantes tem uma noção que é: não vale a pena, meu. Não vale a pena mesmo, a sério. Vais-te chatear? Não, cara, vamos curtir. Vamos beber uns copos, vamos fazer cenas, ok? Mas era aí que eu ia chegar, que é... Mas tu achas que isso é tu usares o humor para o bom senso, que é aquilo que eu acho, ou porque nesse caso, lá está, estás a usar o humor para o bom senso, não como uma arma ou como um escudo de defesa... Para não encarares o mundo como ele é. Não, isso estaria certo se fosse uma coisa forçada, mas não é. Para um comediante essa merda é inata. É tipo, eu tenho momentos em que me apetece partir merdas e bater em pessoas e pegar numa arma e dar 1 ou 2 tiros. Certo. Mas depois, quando começo a raciocinar sobre o assunto, não vale a pena. Mas é um não vale a pena consciente e bom, positivista. Certo. É um não vale a pena do o que essa merda vai significar na complexidade de tudo o que existiu e existe na história do universo, ou até das pessoas. Se o humor não fosse uma coisa inteligente e as pessoas que praticam o humor não fossem inteligentes, não achas que os déspotas não tinham tanto medo de nós? Certo, mas isso aí eu concordo plenamente com o que tu disseste. Só acho, em relação a ser uma arma e não sei o quê, pá, acho muito honestamente, o humor vale o que vale. Claro que também é relativo. Se tu fizeres uma análise fria da coisa, o que eu ia dizer era voltar a chover no molhado para a forma como tu lá chegas, portanto, isso aí já está discutido, mas se tu tirares isso da equação, se tu analisares de forma fria, são só palavras. Tudo, aquela frase muito bonita que tu ouves nas atuações dizer que é, que tu ouves dizer para o público que é divirtam-se, porque, pá, ao menos aqui faz-te conta que as coisas não existem, mas vocês vão sair e vão ter uma vida de merda na mesma. Para nós é exatamente igual.
Por isso é que me custa não é perceber, porque cada um tem a necessidade de ter determinadas escapatórias, mas aceitar que aquilo sirva como uma arma, como defesa, seja lá para o que for. Não. Mas serve porque põe-te as coisas em perspectiva. Natal. No limite serve-te para decisão, para tu teres algum bom senso e pensar, pá, isto é estúpido, mas vais ter na mesma. Tu estás a considerar que isso não é tão útil quanto isso. Quando eu estou até a dizer que eu acho que isso é extremamente útil, é das coisas mais úteis que há. É o pôr as coisas em perspectiva. Eu adoro os bares. Os bares são a coisa mais genuína que há em termos de stand-up comedy. Mas há o outro lado, que é, ok, é fixe para testar. Era aí que eu ia Mas chegar. e depois? E tu perceberes que atingiste um determinado patamar de excelência com aquele texto. Não é num bar que tu vais provar isso. É num sítio em que tu consegues encher uma sala com pessoas a pagar bilhete, a dizer eu quero ver este gajo, e no fim tens uma reação positiva ou negativa. Eu aí até nem concordo. O quê? Eu acho que quando tu provas que o texto é bom, é precisamente num bar. Porque a opinião sobre ti já está enviesada das pessoas que pagaram para te ver. A sala já está ganha nos auditórios. A partir de certo estatuto, sim, mas não. E se tu fores mau, deixas de ter esse público na vez seguinte que fores a um... Achas? Acho. Eu acho que tens de ser minimamente competente. Sim, não precisas de ser bom, sequer. Mas isso, lá está, estás a falar de públicos diversos. Há gajos que façam o que fizerem e o público vai estar sempre com eles. A questão é, se tu trabalhaste a tua carreira com base no conteúdo do que produzes ou com base na imagem associada a ti. E por muito ingrato que seja, os gajos que trabalham a imagem associada a eles têm normalmente mais vezes casas cheias do que os que trabalham o conteúdo. Claro. Os que trabalham o conteúdo são os gajos que, se fizerem merda uma ou duas vezes seguidas, não é logo à primeira, perdem o público que tinham. E por outro lado, eu acho que as merdas neste país acontecem muito depressa, meu. 20 anos de carreira na stand-up comedy nos Estados Unidos não é muito, ok? Não é muito. Há gajos que explodem depois disso. Sim. Em Portugal, tu tiveste gajos com 2 atuações em palco a ter fama no Levanta-te e Ri. É absolutamente inaceitável. Percebes? Tiveste a televisão antes de ter o palco. Continuas a fazer figuras públicas à força, gigantes com pés de barro, que não têm sustentabilidade, não se aguentam, não têm conteúdo. São poucos. Isso eu percebo, mas por outro lado, tens esses gajos a ganhar mais num ano, se for preciso, do que tu em... Pá, paciência, mas eu 4. também... Eu sei quem são os grandes executantes de música neste país, e quem ganha dinheiro são os Tónis Carreiras e a família que nem sabem cantar, percebes? Então, tu vês, por exemplo, o filho mais velho, o Micael, que foi júri de um programa de talentos, que era constrangedor cada vez que os pupilos o desafiavam para cantar. Constrangedor! E, no entanto, tu ganha milhares, percebes? Essa merda foi tão linda. Vamos falar sobre isso, vamos falar. Este solo era para se chamar Esgotado, e eu fiz o ano passado uma antestreia no Cru com o nome Esgotado, que rapidamente percebi que era errado por vários motivos, um dos quais foi que houve gente que não foi assistir ao solo porque achava que ele estava esgotado. E o mais giro é que o Hugo Sousa tinha-me alertado quando viu que disse: pá, será, não achas que o nome é capaz de induzir em erro algumas pessoas que já... E eu disse: eu acho que não, meu, acho que o público percebe que isto é o nome do solo. E o Hugo torceu na mesma origem, só fez assim. Pá, eu ri-me tanto quando depois soube que houve malta que não foi, porque achava que o solo estava esgotado. E depois tu mudaste para liguei logo ao Hugo. Hã? E depois tu mudaste para cancelado. Não. Depois ainda lhe arranjei um outro nome, que também não cheguei a tornar público e que mantenho em stand-by. E finalmente um dia, de repente, acordei e tal, aquela palavra, ou aquele nome, aquela expressão, começou-me a bombar na cabeça e eu percebi, é isto, é mesmo isto. Tive uma vez uma situação que foi maravilhosa e que eu já usei como texto de stand-up, porque acho que aquilo é comédia a vir atrás de nós. Há uns anos, um bar em Vila do Conde que se chama Seca Bar, que é o bar da Curva, mesmo em frente ao Forte de São João, fazia umas noites de comédia na altura, que aquilo era propriedade de um amigo meu que é o Paulo. Moral da história,
eu estou a atuar nesse bar, opa, e aquela merda tinha uma esplanada que, quando estava cheio, ele fazia os domingos de agosto. E ia sempre eu, o Sete Estacas, o Seabra, o Hugo, o Baldaia e às vezes o Pedro Neves. Íamos os 5 ou 6. E era sempre o último domingo de julho e os 4 ou 5 de agosto. Uma merda assim do género. E eu estou a atuar daqueles dias, deve-me ter calhado tipo a meio de agosto, que está completamente cheio, Vila do Conde, dia de calor. Pá, e 400 pessoas na esplanada e mais 500 à volta da esplanada, porque aquilo não tinha vedação, então a malta que ia a passar ficou para ver. É. E isto é fácil as pessoas saberem em que ano é que isto foi. Foi no ano em que o Rio Ave não foi às competições europeias, apesar de ter ficado em 5º lugar, porque não se tinha inscrito no início da época. Ok. Foi para aí 2003, 2004. Moral da história, eu estou a atuar e a certa altura lembrei-me dessa situação e disse: foda-se, então e vocês aqui em Vila do Conde queriam ter o Rio Ave? Eu tinha conhecido o presidente do Rio Ave, porque na altura namorava com uma miúda que era jornalista, e há alguns jogos, ela era jornalista desportiva e eu ia a alguns jogos, então fui ver um jogo ao Estádio dos Arcos e conheci o presidente do Rio Ave, que era um senhor que era maneta. Não tinha uma mão. E eu estou a atuar e digo: então vocês queriam que o vosso clube, o Rio Ave, fosse às competições europeias, caralho. Então o vosso presidente é maneta, os jogos são as 2 mãos. Opa, e houve uma certa reação do público porreira, muita gente a rir-se, mas nada demasiado efusivo. Só que conforme a gargalhada foi baixando, havia uma miúda que se ria. E eu continuo o texto, faço mais uma piada e ela continuava a rir-se. E criou-se um silêncio à volta, mas com aquele burburinho de toda a gente a ouvir a miúda a rir-se. Pá, à segunda ou terceira piada, eu calei-me, olhei e disse: fogo. A menina achou mesmo piada a isto. Ela estava relativamente perto do palco. Opa, e eu nunca me hei de esquecer que a miúda levanta-se e diz: é o meu pai! Rui Cheirá, olha, muito obrigado mesmo por teres estado cá. É um gosto. É um gosto. Para quem não sabe, agora tu és dos bons e dos que vão chegar longe. Agora só um contexto. Mas faz stand-up, não te metas nisso dos solos, ok? Exato. Não, porque eu comecei, lá está, eu comecei nisto a sério contigo. Portanto... E com muito gosto meu. Portanto, muito obrigado. Tens muita capacidade. Além de teres piada, tens uma carinha laroca, sim, que é uma coisa que as mulheres gostam, tipo, aquele miúdo podia ser meu filho. Sim. As mães, atrai muito esse tipo as mulheres têm muito esse instinto maternal, sim, portanto sim, isso é fixe. E há homens que também não te dirão que não. Que também acredito. Olha, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, foi Luís, e boa sorte para o programa. Muito obrigado. Está bem? Pronto. Demos um beijo? Sim, porque não me parece mal. Está feito.